Olá. Alguma coisa para ver que eu não. Hum? Agora eu estou escutando. Ah, tá ouvindo? Voltou. Mandei mensagem lá pra ela, vamos ver o que ela nos responde. Eu pensei que a gente podia até, inclusive, o primeiro post já sendo o convite, né? Dando uma ênfase Uhum. nesse convite para fazer o fechamento, eu acho que é interessante. Olá, Priscila. Olá, Priscila. Oi, boa tarde. Boa tarde. É, Enquanto o pessoal ainda está chegando, e já está gravando, enfim, uma coisa que eu queria, antes da gente entrar no texto do perverso, na uma semana e pouco, a gente estava numa conversa lá no grupo sobre a questão da perversão e o Daniel Reis ele mandou dois textos e um dos textos eu achei bem interessante e eu quero mostrar para vocês a discussão sobre a tradução de denegação. E aí, para ampliar assim, o horizonte, a nossa leitura sobre esse conceito, o livro, vou mostrar a capa e depois vou mostrar, é uma nota do tradutor no início, bem curtinha, mas acho que é interessante. É o livro A Perversão e a Psicanálise, do Luiz Iscovich. Eu comecei a ler ainda, né? A Perversão e a Psicanálise, e quem vai fazer essa nota vai ser o Paulo Sérgio de Souza Júnior. E aí essa nota que eu quero mostrar, bem no início, tem uma nota do tradutor aqui, e eu comecei a pensar sobre o termo de denegação e renegação, e me ajudou a refletir um pouco, queria compartilhar com vocês. Diz aqui, optamos aqui por utilizar a palavra renegação a fim de verter o termo que nomeia o mecanismo de defesa próprio da perversão, a saber, a Verleumdung, que é o termo que o Freud usa, né? Muitas vezes traduzida nos textos psicanalíticos como recusa, desmentido ou ainda via do francês denegação. Um comentário, o Lacan vai ter vários textos discutindo, inclusive com filósofos, a noção da tradução de Verlaine, enfim. E nossa escolha ampara-se sobretudo no fato de, em língua alemã, der Verle, eu não sei pronunciar, talvez seja der Verle, Verlegner, não, Verlegner, Verlegner, eu acho. Isto é, aquele que comete a Verleumdung, denotar o renegado, podendo este ser alguém que nega categoricamente a confiança de um amigo, a pátria ou a fé. O episódio, por exemplo, em que Pedro renega eu não sei pronunciar isso, eu preciso aprender, Verlegnet, parece. Ou seja, que Pedro renega Cristo por 3 vezes, mas também aquele que vem a negar as suas próprias convicções ou a realidade. Desse modo, temos aí um contorno semântico próximo dos desdobramentos da utilização em português brasileiro do vocábulo renegar e de seus derivados que guardam um sentido de recusa e de renúncia, certamente, mas também de traição e de abandono. Eu achei interessante essa explicação, e aí, enfim, como cada um vai fazer a sua leitura de denegação, renegação, desmentido, enfim, recusa, né? Acho que tem um universo semântico de palavras para ajudar a entender esse mecanismo de defesa, e aqui ficou um convite, né? Essa obra eu ainda não estudei muito, mas é bem interessante para quem quiser. A recomendação foi do Daniel Reis, que vai ter, inclusive, nessa semana, na quinta, uma discussão nossa sobre a questão da perversão. Mandei lá no grupo, aqui no grupo, na comunidade. Então, quem quiser, tiver interesse, a gente vai conversar sobre isso. E futuramente a gente vai ter aqui no Lab Tessituras também uma convidada, né, para falar de perversão. Mas, enfim, era mais para situar essa obra, ficar como indicação, quem quiser, mas uma contribuição para pensar o termo que a gente está estudando, que é o mecanismo próprio da perversão. Vou pôr o texto aqui.
Muito bom, porque vai falar logo agora da palavra denegação, né? Uhum. Muito bom. Muito bom timing. E manda pra gente lá no grupo esse PDF. Mando sim. Achei bem legal. Ele fala da perversão feminina e da perversão na mulher, que não é tão comum achar estudos da perversão feminina, enfim, e da mulher, né? É muito mais estudado no homem. Ele mesmo, acho que fala aqui, né? O jogador, que ele não vai citar muito, a perversão na mulher. Então, parece bem interessante esse livro. Uhum. Então, vamos lá. A gente está na parte o perverso e a lei do pai. No perverso, a problemática da denegação, ou recusa, ou desmentido, ou renegação, se organiza de modo diferente. Enquanto na histeria e na neurose obsessiva é a posse imaginária do objeto fálico que é desafiada, nas perversões é fundamentalmente a lei do pai. O desafio da lei do pai, no perverso, situa-se essencialmente na vertente da dialética do ser. No obsessivo, como no histérico, o desafio concernido à posse do objeto fálico se situa, em contrapartida, na alternativa do ter ou não ter. Aí eu acho que aqui vale um parênteses, né? A gente vai chegar lá na hora do obsessivo, na hora de estudar a neurose obsessiva, e ele vai usar um termo de nostálgico do ser, né? A histérica, ela é a militante do ter, e o obsessivo é o nostálgico do ser. Mas acho que essa palavra nostálgico é bem interessante para a gente diferenciar aqui essa dialética do ser, onde o perverso fica preso, né? Ele não passa para a dialética do ter, ele fica no ser. O obsessivo, ele é nostálgico, ele está no ter ou não ter, ele passou para isso, mas ele fica ali querendo revivenciar esse lugar da dialética do ser. Então, é uma nostalgia, não que ele esteja fixado. Já o perverso, ele fica fixado, né? Nessa parte da dialética do ser. Ser ou não ser o falo da mãe, né? Ou Sua Majestade o bebê, no Freud, né? Uma coisa que eu percebi, trazer também sugestões de leituras, quem quiser aprofundar, o que a gente pode chamar dessa dialética do ser e do ter, que o Dor fala, e é um esforço que, na minha leitura, Lacan a vida inteira procura elaborar de diversas formas isso, né? Essa questão que, de algum modo, é o impasse, não sei se impasse, mas, enfim, remete à própria questão do falo, tal como Freud formulou, só que Lacan ele vai procurar pensar isso a partir da sua dimensão de mito e a sua dimensão de simbólico, do processo simbólico que o falo instaura, e as posições nos discursos. Então, tem alguns textos, como, por exemplo, o campo da fala e da linguagem, ele vai avançar nessas discussões da dialética do ser e do ter, a instância da letra, ou a razão desde Freud, a instância da letra no inconsciente, ou a razão desde Freud. Tem um texto muito interessante, que eu acho que ele fala mais explicitamente, está nos escritos também do Lacan, que é sobre o falo. Então, acho que são momentos da obra do Lacan que ele vai tematizar, até porque eu fiquei muito curioso para entender um pouco mais no detalhe, e que aqui o Dor ele traz de uma maneira mais aplicada, né, para pensar as estruturas, e é a função. Mas quem quiser algumas coordenadas interessantes de entender essa relação entre o ser e o ter, acho que esses textos do Lacan contribuem bastante. E isso vai falar de todo o processo do complexo de Édipo. Então, a gente teria que voltar para o complexo de Édipo e entender como ele se dá no menino e na menina, que é diferente, o complexo de Édipo e de castração, né? A menina, ela já entra castrada no complexo de Édipo, ela faz uma volta a mais, né? Ela passa primeiro pela castração, depois ela vai para a dialética do complexo de Édipo. Agora, o menino não, o menino, ele entra no Édipo, ele tem angústia de castração. O medo dele é de ser castrado, mas ele já entra no complexo de Édipo. Então, assim, se vocês acharem interessante, a gente pode, quando terminar, a gente tem esse ponto 7, o perverso é a lei, e tem o 8, que é a mãe fálica. E a gente pode fazer uma pausa antes de entrar na neurose da histeria e dedicar um encontro para a gente falar do complexo de Édipo. A gente pode pegar um texto, eu e o Bruno, a gente pode ver um texto legal, que não seja muito grande, para a gente trabalhar aqui essa problemática, a dialética do ser e do ter, com o complexo de castração e o de Édipo, trabalhando um pouco Freud e Lacan. Então, se todo mundo topar e quiser, a gente pode fazer uma pausa para ter um encontro só para falar dessa dialética, porque
ela é importante, né, para a gente diferenciar as estruturas. E aí a gente pode fazer uma votação lá, mas se não, se tá todo mundo, de boa com essa parte teórica, a gente segue em frente, né? Vamos lá. Então, o desafio da lei do pai, no perverso, situa-se essencialmente na vertente da dialética do ser. No obsessivo, como no histérico, o desafio concernido à posse do objeto fálico se situa em contrapartida na alternativa do ter ou não ter. Essa primeira classificação, todavia, não é bastante precisa para que seja clinicamente operatória. Devemos insistir no caráter imperativo, segundo o qual o perverso fará intervir a lei do seu desejo, que ele coloca até em itálico, né? Seu desejo. Ou seja, como única lei do desejo que ele reconhece, e não como um desejo que estaria fundado na lei do desejo do outro, que é inauguralmente a lei do pai, ou seja, que é a lei que é inaugurada pela falta, né? Pela castração. Daí que veio o comentário no encontro passado, só recordar, porque não tanto para aprofundar, mas para demarcar, que fica ou o perverso ele não está inscrito no desejo, e aí rigorosamente não seria desejo, mas gozo tão somente do perverso, ou o desejo inscrito pela falta seria o desejo neurótico, o fundado, né, por essa concepção neurótica, e o perverso teria um desejo que não se curva ou renega, e aí teria uma instância do seu desejo, mas não enquanto desejo do outro, né? E aí é toda uma discussão sobre o desejo e a sua relação com as estruturas, que acho que aparece no horizonte quando tem esse seu desejo com itálico, né? Tá demarcando isso. Isso passa por qual conceito se tem por desejo. E eu não pretendo trazer isso aqui nesse momento, mas é legal para a gente ir pensando e deixar ecoar, né? Então, o perverso deseja ou não deseja? Se ele deseja, o desejo não é inscrito como desejo do outro. Então, o que é? Acho que isso é interessante para a gente pensar, até do que, Mário, você falou na semana passada, né? Em grande medida, a gente, assim, a psicanálise como um todo, o próprio Freud, Lacan, mas Freud com muita força, tudo foi em referência à neurose, né? Então, também a gente tem todas as definições reportadas à neurose, né? Então, isso acho que está em questão aí, né? Eu pensando aqui enquanto você fala, eu acho que, assim, acaba se referenciando pelo neurótico por conta, claro, do processo civilizatório, né? Então, se existissem só, talvez, perversos, sem a falta, sem o desejo do outro, que intermedia as relações, acho que a gente estaria selvagem ainda, né? Então, talvez no processo civilizatório, a gente precisa se curvar uma lei, né, para fazer dar certo as relações. E aí a gente vai voltar lá para o Freud, né? Totem tabu e tudo mais. Então, talvez por isso, por conta de uma moralidade, que a gente se referencia pela neurose, né? Mas não que necessariamente o perverso ou até as outras estruturas são inadequadas ou ruins, né? E eu acho que o perverso, mais do que as outras, a psicose e o autismo, mas o perverso não necessariamente ele precisa ser só a estrutura do malvadão, né? É claro que a gente vai pegar alguns estereótipos, né? A gente vai dar exemplos, muitas vezes vai pensar em coisas mirabolantes, né? Assassinos e tal, mas não é só isso, né? Não tem a ver com isso, necessariamente, né? Então, acho que sim, a gente acaba sendo muito moralista, talvez por sermos neuróticos, ou não, alguns não, talvez, mas sim, a gente acaba sendo muito guiado por essa lei, né? Não tem jeito. E aí aqui ele disse, sempre desse ponto de vista que se deve compreender que o pai faz a lei, em Lacan, para a mãe e a criança. Permanentemente, o perverso esforçar para então desafiar essa lei do pai, com tudo aquilo que ela impõe enquanto falta simbolizar, ou seja, a castração, né? Vai desafiar a castração. Desafiando esta lei, ele recusa, em definitivo, que a lei do seu desejo seja submetida à lei do desejo do outro. O perverso põe, então, em ação duas opções.
De um lado, a predominância da lei do seu desejo como única lei possível do desejo. Por outro lado, o desconhecimento da lei do desejo do outro como a que viria a mediar o desejo de cada um. Todo gozo perverso se constitui nesse espaço entre os dois, sustentando-se numa mesma estratégia impossível, mas cujo interesse essencial é o de suscitar, junto a um terceiro, a convicção de que talvez ela não o seja, ou seja, não seja impossível, né? De furar a castração, né? De, enfim, desafiar essa castração. O perverso, pois, é levado a colocar a lei do pai e a castração como um limite existente para melhor demonstrar em seguida que ela não é um limite. Neste sentido, de se poder sempre assumir o risco de ultrapassá-la. Ou seja, para ele quebrar uma regra, ele precisa de uma lei, né? Então, ele precisa da lei. Não é que ele não existe uma lei para ele. Talvez como nas outras estruturas, né, na psicose, no autismo, na psicose, mas ele precisa que a lei exista para que ele quebre, para que ele desafie. O perverso tira efetivamente todo o benefício voluptuoso do seu gozo nessa estratégia de ultrapassar. Para isso, é necessário, evidentemente, um cúmplice, imaginário ou real, isto é, uma testemunha ofuscada pelo truque fantasmático em que o perverso se encerra frente à castração. E aí, agora que eu vou falar o que eu falei de exemplos estereotipados, mas acho que para a gente pegar bem o extremo da coisa, para entender. Se a gente pegar casos, de serial killers, aquelas histórias que a gente assiste em documentário, e aí a gente pensa, mas por que fulano matou, ou quis matar dessa maneira, mostrando, fazendo vídeo, querendo mostrar para alguém, né, querendo ser pego, como assim? Mas é isso do cúmplice. Eu preciso que veja, eu preciso que o outro veja que eu estou quebrando isso. Ele não pode só quebrar o limite sozinho, né, furar uma lei sozinho, ele precisa que o outro veja, né, para que seja cúmplice do que ele está ultrapassando. Ou outros exemplos, né, como aquele que pode vir e ficar nu na frente de alguém, deixar o outro angustiado, né, para todo mundo ver que ele está fazendo algo que não deve fazer, mas ele pode fazer, ele sente que ele pode. Porque o lance é interessante esse exemplo, porque nesse caso, o interesse não é o estar nu. O interesse é desbancar a moralidade imposta, né? Então, se não tem outro para ver, não é o ficar nu que importa para o perverso em si, né? Mas é justamente essa função de que reconhece a lei para tirar sarro dela, para quebrá-la, e aí um pouco desse processo do que o Lacan vai falar muito da pulsão escópica, do ser visto, a dimensão de cúmplice, né? Então tem essa característica, é menos pelo ficar nu, ou pelo, sei lá, achar que assim a vida seria melhor, é muito mais porque essa sociedade considera isso é a lei da moralidade imposta, né? Então é a ideia ele vai falar depois de transgressão, transgredir a lei, ou seja, desafiar a lei, né? Uhum. E assim, indo para exemplos também não tão extremos, se a gente for pegar na clínica mesmo, se você atende um perverso, ele pode tentar tornar você um cúmplice. Então, o relato dele não vai ser um relato de uma confissão, como no neurótico, que tem culpa para ser elaborada, né? Ele precisa dizer aquilo que é um segredo. Para o perverso, ele está te tornando cúmplice do que ele fez, né? Então, não tem culpa. Vamos lá. Dentre estes testemunhos potenciais, a mãe constitui o protagonista, se não inaugural, pelo menos privilegiado. Explicarei isto mais adiante, quando ele chegar na mãe fálica. A propósito desse testemunho cúmplice, cuja presença mostra-se indispensável para o desdobramento do agir perverso, lembro-lhes esta breve passagem, evocada por Jean Claveau, é assim? Claveau. Só falando da questão da clínica, né? Eu acho que talvez um ponto que possa fazer a gente perceber se a gente está entrando num lugar ou ele está colocando a gente num lugar de cúmplice, pode ser a angústia que ele causa ao contar alguma coisa para nós, né? A forma como conta, e se isso angustia o analista. Isso talvez seja um fator para a gente perceber
se aquilo que está sendo contado, da forma como está sendo contada, com as palavras que estão sendo usadas, se isso causa uma angústia na gente. Pode ser que a gente esteja entrando num lugar onde ele está gozando, né? Ele está tornando a gente cúmplice, porque a gente tem um sigilo, e a gente tem um acordo na clínica que pode falar, associação livre. Então, se é associação livre, escuta isso aqui que eu fiz, sem me julgar, né? Quero ver se você aguenta. Então, ele vai testar o limite do analista também, até onde a ética do analista vai, até onde a moral do analista vai, né? Até onde a gente tem uma escuta livre. Então, isso é uma coisa que interroga nós, como analistas, até onde a gente consegue escutar e até onde a gente vê que aquilo não é uma escuta de fato, né, de uma associação livre, de um processo psíquico da pessoa, né, mas é um ato de te angustiar e te tornar cúmplice e te controlar. Né? Então, isso é uma coisa que a gente precisa estar atento também, por isso que a gente precisa saber identificar as estruturas. Então, vamos lá, Jean Claveau. É claro que é enquanto portador de um olhar que o outro será o parceiro, isto é, antes de tudo, cúmplice do ato perverso. Tocamos aqui no que distingue radicalmente a prática perversa, onde o olhar do outro é indispensável, porque é necessário a cumplicidade sem a qual não existiria o campo da ilusão. E o fantasma perverso, que não só se acomoda muito bem com a ausência do olhar do outro, mas necessita, para ter êxito, se satisfazer na solidão do ato masturbatório. Se o ato perverso se distingue sem equívoco do fantasma, será então nessa linha em que se escreve o olhar do outro que discernimos a fronteira, olhar cuja cumplicidade é necessária para o perverso, enquanto é denunciador para o normal e para o neurótico. É na medida dessa cumplicidade implícita do outro que o perverso pode mobilizar seu desafio como modo de acesso ao gozo. A estratégia perversa permanece sempre fixa, qualquer que seja a variedade de suas afetuações. Ela consiste sempre em desencaminhar o outro com relação às balizas e aos limites que se escreve diante da lei. Por isso que eu falei da clínica, né? Até onde ele vai conseguir fazer o analista ficar escutando, né, aquilo que ele está dizendo. Até onde tem a inscrição da lei no analista, né? É isso que ele vai testar. Como bem observa Jean Claveau, o que permanece mais importante para o perverso é o fato de que o outro esteja suficientemente engajado, inscrito num balizamento conhecido, sobretudo de respeitabilidade, para que cada nova experiência ganhe em figura de devassidão. Isto é, para que o outro se veja extraído do seu sistema e para que aceda a um gozo onde o perverso detém, em toda instância, o controle. Ele diz, em meu livro Estrutura e Perversão, que é onde ele vai trabalhar mais a fundo essa estrutura, né, como eu falei aqui, ele está usando a estrutura da perversão como um comparativo para a gente trabalhar mais a estrutura neurótica. Então, ele tem um livro que ele vai se aprofundar mais. A gente pode pensar em ler futuramente também. Dei um exemplo, ele diz, perfeitamente significativo desse desafio, que consistia, no caso, em desencaminhar algo da vida privada de um analista. Paradoxalmente, a relação que o perverso mantém com a lei do pai se manifesta principalmente por um modo de relação específica para com a mãe, e para além com todas as mulheres. Isso não é espantoso, tendo em vista que a renegação, ou recusa, ou desmentido, perverso, incide diretamente sobre a questão do desejo da mãe pelo pai, ou seja, a coisa essencialmente inadmissível por excelência. Como era de se esperar, a renegação se faz acompanhar por construções fantasmáticas, que se elaboram a partir de certos materiais tirados das teorias sexuais infantis, concernindo a castração. Como sabemos, trata-se sobretudo da ausência de pênis da mãe, que só se pode explicar pela castração que o pai lhe teria infligido. Este elemento persistente das elaborações imaginárias infantis está na origem do horror particular da castração, que se observa em todo perverso. Horror maior na medida em que é subentendido pelo fantasma de uma castração real. Este problema supõe uma dialética delicada entre diferentes elementos fantasmáticos concernindo a castração da mãe e das mulheres, e este outro elemento constituído pelo desejo da mãe pelo pai. No perverso, existe uma oscilação constante entre essas duas séries de materiais.
ou o pai carrega a responsabilidade de ter submetido a mãe à ordem do seu desejo, ele lhe terá, sim, imposto essa lei iníqua do desejo, que faz com que o desejo seja sempre submetido à lei do desejo do outro. Ou, pelo contrário, a própria mãe é faltosa, por ter desejado o desejo do pai. Sobre ela, então, é que será projetada a acusação de ser cúmplice da castração, que não se colocaria se a mãe não tivesse comprometida com o pai, do lado do seu desejo. Essa dupla construção fantasmática concernindo a castração vai predeterminar certos protótipos de relações características que o perverso exprimirá frente a homens e mulheres. Essa dupla opção fantasmática permanece sobredeterminada pelo horror da castração. Que se trate do pai iníquo, submetendo a mãe à lei do seu desejo, ou da mãe tendo fraqueza de aceitar esta lei, num caso como no outro, que fazem figura de verso e reverso, a coisa é inadmissível, pois consiste em ratificar a falta, quer dizer, a castração. Em reação a este horror, vem se opor essa outra elaboração fantasmática, através da qual o perverso imagina a mãe toda poderosa do lado do desejo, isto é, não carente. A crença imaginária nessa mãe não carente implica na neutralização do pai simbólico, enquanto representante da função paterna. Dito de outro modo, o pai não é suposto ter o que a mãe deseja. Consequentemente, o perverso pode continuar a sustentar o fantasma de ser o único objeto de desejo que faz a mãe gozar. E aí a gente termina essa parte para entrar na mãe fálica. E aí, o que vocês acham dessa questão da lei do pai? Tem algum comentário? Bruno, quer comentar alguma coisa antes da gente avançar? Eu ainda estou tentando elaborar um pouco os significados, no plural mesmo, né, e mais ampliado, dessa dimensão do pai, aliás, da lei do pai, e que o Dor coloca com muita sagacidade a partir da noção de intrusão paterna. Eu acho que isso é interessante dar destaque para esse capítulo, né? Pensando o perverso e a lei do pai, né? Em diversos momentos o Dor vai falar a própria castração e a própria relação numa citação constante, onde fala que, por exemplo, que o pai faz a lei para a mãe e para a criança, e ele remete, na maior parte das vezes, com esse termo intrusão paterna, na medida em que aquilo faz um corte dessa certa completude entre a criança e a mãe. E eu acho isso interessante. Então, as dimensões do simbólico, porque, assim, ao pensar a lei, a gente pensa, eu suponho, que a gente pensa no sentido do ordenamento da lei mesmo, no sentido jurídico, da lei moral, entre outras coisas. E de fato tem esse sentido, mas eu acho que tem alguns outros sentidos que seria como que isso se dá logo cedo num processo onde o complexo de Édipo ainda não se dissolveu, ou como Freud fala, a dissolução do complexo de Édipo, né? Então a leitura que eu tenho feito aqui ajuda a entender bastante essa questão da lei do pai, entre o pai tem o falo, a mãe é castrada, ou a mãe cedeu ao desejo do pai, e aí ela é carente, então eu preciso imaginar uma mãe brincando um pouco com não carente, ou uma mãe toda, no sentido de completude, né, para que eu não me assuma enquanto um ser diante da minha falta, e esse me parece o mecanismo do perverso, que o que cria esse corte, para usar um termo lacaniano, a intrusão paterna é o que vai instituir esse corte, que vai fazer a função de lei, que regula os processos, e aí, a depender de como o bebê, a criança, vai lidar com isso, é que ela pode se estruturar, ou, dito de outro modo, ter uma estereotipia do seu desejo, né,
Na medida que se estrutura de um tal modo, ele vai ter um modo de funcionamento e também uma estereotipia dos modos de desejar, dos modos de se relacionar com o desejo de cada estrutura. Então, me parece que, a despeito das três, vou pegar por hora dessas três, psicose, perversão e neurose. No processo de estrutura, me parece que o central para pensar o que é lei, né, é essa dimensão que atesta a primeira lei que nós temos contato a partir dessa dialética do ser do ter, que é a lei do falo. Né? Então, eu não sei se vocês concordam, se faz sentido, mas aí eu pensei que a lei que a gente está se referindo aqui e que ela aparece de maneira prática é a lei do falo na relação com o desejo, né? E aí, a partir disso, vai se estruturando dimensões cada vez maiores do que a gente entende por lei e do que a gente não entende, mas nos governa, e passa a fazer função de lei, né? Então, porque de início, sempre que falava lei, eu ficava assim, tá, mas em que sentido lei, né? E aí, não sei se eu estou indo por um caminho interessante ou não, mas eu fiquei pensando cada vez mais que quando tem a intrusão paterna, e isso se vincula à lei, e o próprio Lacan fala que institui a lei para a criança e para a mãe também, então me parece que é justamente a lei aí é a lei do falo. Né? E entra como o terceiro. Acho que é legal falar também que a gente está falando da lei do pai, função paterna, intrusão, e que isso não é necessariamente de um homem ou de um pai físico, porque a lei se dá mesmo em famílias de mãe solo, enfim, outras estruturas familiares que a gente tem hoje modernas, mas é o terceiro. É o terceiro que vem fazer com que a mãe deseje outra coisa além do filho, né? Porque senão entra um coluio, né? Eles vão entrar numa ilusão de completude que não abre espaço para outras coisas, né? Então, essa criança não consegue também sair desse lugar do falo, que é onde o perverso fica. Ele quer ser o falo, né? E a mãe, se ela não se dirige a outros desejos, né, que seria a lei do pai, mas desejar outra coisa na vida, olhar para outros lugares, essa criança, ela fica alienada, né? Então, o perverso, ele fica alienado, ele é um alienado à mãe, né? Eu fiquei pensando numa imagem, assim, fazendo uma metáfora ou um exemplo imaginário para a gente pensar o falo. Uma vez me deram esse exemplo com a histeria, mas eu acho que pode ser um bom exemplo. Se a gente pegar o polidense e pensar que aquele, né, o polidense em si, ele é o falo, e a histérica é a que faz o polidense, ela fica girando em torno, né, do falo. O obsessivo, ele nem passa perto, ele fica longe, fala, não quero ver isso daí, não posso. Enquanto, para mim, eu fico vendo, né, nesse exemplo, o perverso, ele quer ser o poste do polidense, que é o falo, né, só que ele não é. Esse é o ponto, ele não é, e ele precisa de alguém para ser o cúmplice de dizer que ele é, sim, né, porque senão ele vai ficar sozinho numa ilusão, ele precisa de um outro para validar esse lugar de que ele, sim, ultrapassa esse limite, que, na verdade, não é ultrapassado. Né? Eu peguei os exemplos estereotipados de assassinatos e tudo mais, porque eu acho que a morte, ou a relação que a gente tem com a morte, pode ser um exemplo filosoficamente, pensando sobre lei, e sobre o que a gente pode ou não fazer na natureza dentro da nossa lei. Então, a gente tem uma lei que a gente não mata o outro. Vem aí da religião, vem do processo civilizatório, e essa parece uma lei extrema, é onde choca muito todo mundo, é a questão com a morte, né? Então, vamos pensar os serial killers, né? Onde ele choca mais, onde ele passa o limite. Ele passa o limite da natureza, ele passa o limite das leis dos homens, das leis religiosas, de todas as leis. Ele vai lá e fala: olha como eu controlo você, olha como eu controlo o outro, né? Então, acho que são exemplos estereotipados, mas é claro que não são só esses que são os perversos, não necessariamente eles chegam a isso, mas eles precisam ficar furando leis, precisa de alguém que olhe, né? Precisa de um cúmplice, de um olhar. E, pensando nessa, antes de entrar na mãe fálica, é o desejo e é o falo,
né? Como o Bruno bem colocou, o desejo falo que faz o neurótico se voltar para o desejo do outro, para, né, a falta faz ele se voltar para outros objetos na vida, não só ficar com a mãe. O perverso, ele fica com a mãe, ele quer ficar com a mãe, né? E aí tem uma outra também situação que não vamos dizer assim, da mãe ou que se submeteu ao desejo do pai, ou da mãe que é fraca por fazer isso, mas da mãe morta, que aqui o Theodor não trabalha esse conceito da mãe morta, tem outros autores que trabalham, que é a mãe sem desejo. Então, também pode causar uma condição de perversão numa criança quando uma mãe não tem desejo, né? Também, não é só perversão, né? Pode ser uma estrutura autística também, uma mãe que não erotiza um bebê por não ter desejo, não passa isso para a criança, mas a perversão também, né? Se a mãe não mostra desejo por essa criança, não coloca ela em nenhum momento nesse lugar de fala, ela pode ficar presa a querer esse lugar que ela nunca conseguiu nem possuir, né? Então, pode acontecer também dela não conseguir passar para outras posições desejantes, né? Eu gostei muito de uma coisa que você disse, esse terceiro, né? Porque eu acho que é bem isso, porque são funções, né? O nome do pai não é o homem, mas é a função paterna, então a ideia de função materna-paterna, que às vezes, mesmo em relações heterossexuais, não é o homem que vai cumprir a função paterna, e a mesma coisa em casais homossexuais, mas também outros processos da vida que atuam, cumprem essa função, por isso que eu acho que a ideia de função ela é muito importante, e eu concordo plenamente. E quando você falou do terceiro, e estava falando, me veio a coisa da simbiose, essa fantasia de simbiose entre mãe e bebê, que a mãe também tem, toda aquela coisa mágica, enfim, essa sensação de completude, com com todas as produções e reproduções, inclusive no nível da cultura, que alimentam isso, mas, enfim, deixar isso em suspenso nesse momento. Mas o que é interessante é que esse terceiro é o corte dessa fantasia de simbiose, né? Ele introduz a falta para ambos, pegando até um exemplo do Lacan, a boca do crocodilo que engole o bebê, engole a criança, se não tiver um pau na boca, que é o falo, que é a função paterna, para que não engula a criança, né? Então também tem essa dinâmica própria dessa fantasia de simbiose nesse processo, em termos simbólicos, que a ideia do terceiro que corta, que separa, sabe, que introduz um corte para que essa fantasia se dê conta, não sei se dê conta de que é uma fantasia, mas enfim, um princípio de chacoalhão mesmo, assim, desse processo, essa ideia de terceiro faz muito sentido, né? E aí, lógico, num processo da sexualidade, no processo inscrito mais geral, a ideia do falo por todas as questões, inclusive culturais, do porquê é o falo que rege. A gente não está, por exemplo, num matriarcado onde a coisa se organizaria de outro modo, né? Então, acho que tem essa correspondência interessante do ponto de vista simbólico e cultural, que foi o meu comentário do Lacan. Ele procura lançar essa dimensão simbólica um pouco para sair de uma leitura muito pobre que fazem do Freud, e às vezes o próprio Freud, pela função da importância do corpo, às vezes ele dá um destaque na dimensão anatômica, né, que o Lacan vai costurar, digamos assim, em dimensão simbólica cultural. Eu acho que perpassa por isso, né? Ou seja, entender essa inscrição que o Freud já fala, e que tem sim uma relação com o órgão anatômico num processo geral e não tão individual, mas que por que ele tem esse papel, cumpre esse papel nessa civilização, nessa cultura. E aí nessa cultura, não estou falando uma cultura localizada Brasil, Estados Unidos, ou seja, um mundo, né, nesses últimos tempos, há um bom tempo, né, estruturado dessa forma. Então, acho que tem essa dimensão simbólica que é interessante demarcar o falo para evitar
lugares, uma leitura que eu acho que é pobre, é rasa, né, de falar tem que ser o pai ou a mãe necessariamente para função paterna, função materna, e a ideia do terceiro permite que a gente pense que às vezes quem cumpre uma função não é não é o pai ou a mãe, às vezes não é outro, é uma situação, é um outro familiar, é um não familiar, muitas coisas podem ocorrer nas mais variadas configurações, né, da relação da vida, né, da vida social. Então, acho que isso é muito interessante. Sim. Eu tinha feito uma anotação aqui, nessa parte que a gente está falando sobre, que ele fala, né, sobre a questão da mãe, né, do desejo da mãe, se submeter ao desejo da lei do pai. Eu tinha feito uma anotação nessa parte que eu coloquei assim, a dialética, ora, entre aspas, culpa, né, ele culpa o pai pela mãe o desejar, né, ou seja, o desejo do pai, desejar o desejo do pai, ora culpa a mãe por isso, né? Então, são as duas posições que o perverso ele fica assistindo aquele pai e aquela mãe com uma certa raiva, né? Raiva não no sentido como, né, do afeto, mas assim, ele olha aquilo e tem um sentimento de que ele está de fora e ele quer recuperar essa mãe a qualquer custo, né? Então, ora ele vai achar que ela é fraca, ela se submeteu, ora esse pai aí foi muito grande, eu preciso desafiá-lo, né? E aí você citou a questão da simbiose, né? Eu gosto mais da palavra coluio, do que a simbiose, porque assim, a condição simbiótica, ela é muito mais voltada para a psicose, porque o simbiótico, ele não tem separação, né? Ele não tem outro. É uma coisa só, a simbiose. Embora a gente saiba que tem dois elementos grudados, né? Mas não estão separados. Na condição perversa, diferente da psicose, ele está separado. Porque, de fato, ele é castrado. Só que ele nega isso, né? Ele nega esse furo, e como ele nega, ele não abre condições desejantes do desejo do outro, né? Então, ele fica preso no desejo da mãe, desejo do falo, meu desejo acima de todos, meu desejo acima de todos, né? Então, por isso ele entra numa condição de cúmplice, porque o cúmplice são duas pessoas diferentes, separadas, tem alteridade, desde que a gente esteja alinhado, né? O cúmplice são a separação, mas alinhado. A condição mais simbiótica é mais da psicose, mas sim, tem uma ligação no sentido de que ele não cresce nesse sentido, não que a psicanálise é uma coisa de crescimento, né, de maturação, igual a teoria winnicottiana, mas é que ele não sai desse lugar, né? Esse perverso, e muitas vezes quando a gente vai olhar, escutar o perverso, é muito conteúdo infantil, é muito, 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 assim, não tem abertura para outras coisas. É a mãe, é o olhar da mãe, a inveja do pai, querendo transgredir, desafio, controle. Então, assim, acho que uma coisa que eu ficava sempre me perguntando e questionando, o perverso, eu achava, na verdade, inicialmente, antes de questionar, eu já achava que a premissa é perverso não procura análise, né? Mas não é bem assim. Sim. Procura sim, mas quais são os motivos pela qual um perverso entra, vai buscar uma análise? Não que ele entra em análise, não necessariamente, mas porque ele busca. E aí eu tive uma experiência com uma analisante que, claro, não fecho um diagnóstico dela, mas tinha muitos traços de perversão, e uma das coisas que eu percebi é que ela buscava cúmplice, né? Ela quer falar da mãe, falar da mãe, falar da mãe, e todas as perversões que ela tinha, isso nas perversões não no sentido da estrutura, mas ela dizia que ela tinha perversões, pornografias e tudo mais, que ela via coisas ilícitas e tal, e ela procurava, e ela tinha cachorro agressivo, que era para amedrontar todo mundo, e não sei o quê. Então, assim, só que ela marcava em dias que para mim era difícil, eu falava que não dava, que eu não conseguia, ela só queria naquele dia. Quando eu tentava mudar, ela não aceitava, tinha que ser tudo nos termos dela, tem que ser no dia que ela pode, e aí ela não vinha. E quando ela voltava, eu percebia que é quando ela perdeu o controle sobre algo na vida dela, precisava controlar alguma coisa. Ela precisa de cúmplice quando ela não tinha ninguém para ser cúmplice. Então, acho que o perverso, ele acaba procurando, ele tem também sofrimento,
né? Porque ele está numa condição difícil também, né? Ele não consegue desejar outros objetos e se voltar para outras coisas. Então, ele também está numa condição de sofrimento. E se essa mãe realmente deseja outras coisas, ele vai ficar ali sempre não sendo atendido. Agora, é complicado quando um perverso tem uma mãe que atende a esse desejo, porque aí vira um incesto. Aí se faz um incesto. Nem sempre é um incesto real, mas é um incesto imaginário e simbólico, né? Então, sim, não sei. Aí fica a pergunta, né? Qual condição de perversão é melhor, é pior, tem menos sofrimento, mais sofrimento, né? Uma mãe que entra no jogo com o perverso ou uma mãe que não. Eu costumo dizer, eu gostei muito, eu concordo totalmente com o Lu, eu acho que é uma palavra muito melhor, achei muito interessante, e todos sofrem, cada um à sua maneira. Eu acho que esse é um ponto, o sofrimento, feliz ou infelizmente, é democratizado. Todo mundo sofre, só que cada qual sofre à sua maneira. Eu acho que isso é uma questão importante para desmoralizar a perversão, a psicose, achando que, nossa, só nós, os neuróticos, sofremos. Enfim, tem uma fantasia aí também, né? Em relação ao perverso, em relação a, inclusive no nível da linguagem, da cultura, né? E ao psicótico como louco. Enfim, são os enquadramentos culturais que foram feitos. Mas eu achei muito interessante o que você traz, em especial essa questão do conluio, acho que faz muito sentido, e coloca num certo jogo, que às vezes a gente tem mania de colocar o jogo muito mais na histeria, né? Mas que é muito do jogo, né? De um impulso para o jogo, para a maquinação, por assim dizer, do perverso. Eu só tenho dúvidas se a relação com o pai ou a mãe é de culpa. Eu acho que a agressividade sem culpa. Talvez a gente possa ler uma culpa por um viés neurótico. Se tratar de perversão, eu não sei se é culpa em relação ao pai. Não que o perverso sinta culpa, mas eu quis dizer assim, no entre aspas, do tipo, a culpa é dele. Eu não tenho isso por culpa dele, sabe? Mas você não acha que Mas, isso é uma leitura neurótica da sim, perversão? com certeza, né? Com Mas certeza. sim, acho que é por isso que eu usei o termo de maquinação. Ele procura, o horror da castração, ele renega a qualquer custo a castração, na medida em que ele entra no jogo, ele tenta não ser capturado por toda essa lógica e com toda a agressividade, a objetificação, o elemento de regressão. Acho que são indicadores, são marcadores, traços estruturais que o Dora até vai apontar, alguns já apontou e outros ainda vai demarcar um pouco mais, que eu acho que é interessante, até para a gente lembrar do elemento central que o Freud vai colocar na perversão. Primeiro, nascemos perversos. Do ponto de vista freudiano, todos nascemos perversos. Alguns, muitos, a maior parte, talvez, aí eu não sei quantificar, se tornam neuróticos, mas a gente nasce perverso, uma perversidade polimorfa, até que o complexo de Édipo. E aí, dentro dessa leitura lacaniana, alguns se estruturam, passam uma estrutura perversa, no sentido de estruturalmente renegar esse processo de castração, e outros vão por outros meios, como é o recalque da neurose e a foraclusão da psicose, mas que tem o elemento da objetificação, que eu acho que é um elemento muito importante, né? Na medida em que o outro é objeto, na medida em que ele é governado também pelos objetos, em geral, fálico, a relação com o fetichismo, o que substitui aquilo que ele renega de ter perdido, a relação do ato masturbatório como um processo escondido, ainda que não tenha culpa, não faz em público. Quando faz em público é para chocar, mas no ato masturbatório ele não quer público, ele ou ela, né? Enfim, então acho que tem esses elementos. Eu daria também um destaque para o elemento de objeto, que é muito forte na perversão, que vai deixar de ser nesses moldes na neurose, pelo menos, seja obsessiva, seja histérica. Uhum.
E assim, a gente vai trabalhar a mãe fálica no próximo encontro. Eu não lembro se exatamente ele vai entrar nas defesas, né, da perversão, porque ele não se aprofunda aqui, né, nessas questões, mas o fetiche, né, você falou da objetificação, eu acho que não tem como a gente não pensar nos mecanismos de defesa que é o fetiche na perversão, né, o fetichismo, que é esse preenchimento daquilo que a mãe não tem. Então, imaginariamente, ele preenche esse pênis que a mãe não tem. Então, ele fica preso a um objeto imaginário. Por isso que o fetiche a pessoa tem fetiche em pé, fetiche, ele se fixa a um órgão, um objeto que complementa a falta. Esse buraco da falta, ele tampona com esse objeto imaginário, que a mãe deveria ter, né? Então, aí a gente vai no próximo encontro. Se eu conseguir encontrar um texto que seja, assim, não muito grande, para a gente ler sobre também a mãe morta, né? Que é uma leitura que o Joel Dor não traz, mas pode ser interessante porque tem casos de perversão que não necessariamente é essa mãe que deseja o pai ou que deseja a criança, mas a mãe que não deseja. Isso acontece. Então, eu vou ver se eu trago para a gente ter também essa leitura. E aí a gente inicia a mãe fálica na semana que vem. Perfeito. Então Tá bem? a gente se encontra na semana que vem, pessoal. Então, boa semana para todo mundo e até segunda que vem. Tchau, tchau.